Nós sabemos que o Alceu é uma pessoa muito ligada às suas origens. Você, por diversas vezes, eu me recordo que, inclusive, em um dos discursos de posse, falava da Serra do Cipó, do Baldim, enfim. Queria que você contasse para a gente como que essa sua ligação com o interior, as suas raízes, com a sua família, como que isso influenciou na sua carreira até o ponto em que você resolveu seguir o caminho pelo direito. Naquela época a gente nascia em casa, mas eu fui trazido para nascer aqui no Hospital Felício Roxo e depois voltei para Baldim, onde eu estudei até os 11 anos de idade, lá no Grupo Escolar São Bernardo. Era uma escola pública que na minha época, na sua nem tanto, mas na minha época as escolas públicas eram muito boas, sabe? Felizmente. E você se referiu, eu digo, às vezes eu brinco que eu passei a minha infância e até a adolescência, um pedaço dela às margens da Serra do Cipó, porque o meu pai era de Jaboticatubas, a família da minha mãe de Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro. Então eu ficava transitando entre essas cidades, né, aquela região. Foi onde eu aprendi a nadar, era minha praia, minhas férias eram sempre ali nas margens da Serra do Cipó. Quando você está mais próximo da origem, mais próximo assim, da sua história, você fica um pouco mais sereno diante de algumas situações da vida, né? Posso interromper? Só para complementar a pergunta do Marcos Paulo, eu fui conversar com a dona Marta para saber da sua história para poder vir aqui, né? Sério? E ela disse que você prestou o vestibular para direito escondido, porque você estava insatisfeito com a escola de engenharia, com a faculdade de engenharia. Mas eu queria que você abordasse um pouco a influência do teu pai. Quando eu já tinha feito o curso técnico de eletrônica e havia passado no vestibular para engenharia elétrica. E comecei a cursar, porque algo meio que no manual, né, no automático. Eu estudava no Cefet, passei lá também e fui tocando a vida. Mas eu senti muita necessidade assim, de trabalhar, de fazer outras coisas. Então. E não tinha como trabalhar, porque no Cefet era uma turma só por período, você tinha aula de manhã à tarde, depois à tarde e à noite, depois de manhã e à noite. Você não conseguia, quem que vai te dar um emprego, né? E meu pai era funcionário público. Meu pai trabalhava no IBGE. E ele ainda não havia se formado em Direito. Ele daquela geração que parou no segundo grau, né, no terceiro científico. Ele, quando viu que estava antecipando, se avizinhando a aposentadoria dele, ele resolveu estudar Direito. Porque ele queria, assim, aposentar e começar uma outra coisa. Ele ainda brincava comigo, ele comentou assim, que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Ele ficou 20 anos advogando, mais um pouco. Então eu ia estudar lá. Como eu estudava lá, para quem conhece Belo Horizonte, lá na Avenida Amazonas, eu morava na Renascença, eu saía da escola e ficava na Praça 7, onde ele montou o escritório para receber o povo, que chegava da Serra do Cipó, lá na rodoviária, e eu ficava ali trabalhando, datilografando para ele às vezes, levando uma peça no cartório, despachando, né, no fórum algumas coisas para ele no meu tempo vago. Eu comecei a gostar daquilo. E aí minha mãe está falando, mas é a culpa dela. Ela falou assim, eu conversando um dia com ela e falei, eu não consigo trabalhar, mãe, ficar sem dinheiro. Ela falou, já que você está gostando, por que você não faz direito? Aí ela falou assim, faz escondido, pô. Uma das coisas mais sábias que eu vi, ela falou, faz escondido, que você tira o peso, assim, se você não quiser fazer, não faça, né? E acabou que deu certo, eu consegui passar, daí comecei a fazer direito. E quando eu formei, nesse concurso que eu perdi, aí eu dei uma sorte também assim, de convivência, porque quem foi para ser promotor em Jaboticatubas foi o Francisco Lins do Rego, Chico Lins. Ele, da minha idade, um pouquinho mais velho, 2 anos, tal, e a gente convivia, assim, e eu via, eu falava, eu vou querer ser isso aí, ó, isso é legal. Esse negócio é bom, porque ele participava de eventos, 7 de setembro, ele ia para a praça, discursava na praça, aquela coisa toda. E aí, quando eu fiz o concurso logo 6, 7 meses depois, aí eu já fui aprovado e comecei a carreira no Ministério Público, isso em 87. E em relação aos primeiros tempos como promotor de justiça, como que foi? O que mudou na sua vida
Por quais comarcas que você passou? Olha, eu comecei a carreira em 87, né, no dia 13 de agosto de 87, ou 14 de agosto de 87, entrei em exercício na comarca de Açucena. Praticamente você só atuava com criminal. Eu fui para Açucena em agosto, quando, em fevereiro, a comarca ficou sem magistrado. Houve um problema em Açucena e a comarca ficou sem magistrado. E eu recebi um telefonema da época do procurador Luiz Quintão, pedindo que eu cooperasse em Ipatinga. Então, esse período, assim, meu segundo ano, né, vamos falar assim, de promotor de justiça, embora eu mantivesse minha casa, minhas questões todas em Açucena, eu trabalhava de terça a sexta em Ipatinga, porque nós não tínhamos promotores em Ipatinga. Eu achei até que poderia ser uma oportunidade boa ficar em Ipatinga, porque eu recebia diária, né? Como quem está prestando serviço fora da sua base recebe diária. E eu fui requerendo as diárias, né? Assim, juntando as certidões dos dias que eu participava, dos júris, audiências, enfim, de tudo que eu estava participando, orientado, né? Eu requeri. E encaminhei para a Procuradoria o pedido, depois de uns 2 meses, tá? Eu encaminhei o pedido. E naquela época, a inflação ela beirava de uns 20% a 30% ao mês. E a gente recebia a diária 6 meses depois. Salvo engano, eu não sei se foram 90 diárias requeridas ou 60, foi uma coisa assim. Não deu para encher o tanque de gasolina do carro. Aí eu parei de requerer diária, falei, eu não vou ficar tendo um trabalho desse aqui por causa de um tanque de gasolina, 6 meses depois, né? Na segunda comarca, eu cheguei na véspera da Constituição, no dia 4 de outubro de 88, em Guanhães. E ainda assim eu continuei cooperando em Ipatinga. Então assim, eu ficava de Conceição do Mato Dentro, Guanhães, Virginópolis, São João Evangelista, Açucena, Ipatinga e Sabinópolis. E então eu ficava só praticamente um itinerante, né? Andava fazendo júris e naquela região toda. Eu fiquei por ali mais um ano, mas foi um período assim, para mim, muito rico, sem estrutura nenhuma, né? Sem estrutura nenhuma, sem condições assim de fazer uma programação, programação de trabalho mesmo. Ah, eu vou zerar essa promotoria aqui, eu vou colocar em dia, sem chance. Você até trabalhava, depois juntava tudo de novo, aí você já estava na outra comarca. Então foi algo assim meio, eu me sentia meio que polivalente, mas só em função de emergências, porque foi uma época que a Procuradoria tinha uma carência muito grande, né? Nós ainda não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal. Então, o número de promotores e de magistrados dependia da economia do Estado, mas principalmente do prestígio do Procurador-Geral para poder manter os cargos, né? E o Tribunal de Justiça, na época, aprovou, em 88, aprovou uma lei que criava cargos, né? Quando essa lei acabou de ser aprovada, a gente esperava que o presidente do tribunal iria prover os cargos gradativamente. Ele, na verdade, foi uma canetada só, ele abriu todas as vagas. Então, se você imaginar, Contagem, nós tínhamos 4 vagas. No dia seguinte tinha mais 8, ficou com 12, né? Belo Horizonte foram criadas 40 ou 80 vagas substitutas, auxiliares. E então foi quando eu resolvi a vir também. A minha carreira quase toda foi por antiguidade. Aqui em Belo Horizonte também, para a Procuradoria, eu vim por antiguidade. Eu acho que só esse leque que foi aberto em 89 é que eu acabei assim, entrando no merecimento e fui para Contagem, ser promotor de justiça de Contagem na promotoria criminal de Contagem. Agora, você falava do primeiro júri? Eu queria que você contextualizasse não só o primeiro júri, mas essas comarcas por onde você passou, Guanhães, Virginópolis, São João Evangelista, aquela época era uma região que tinha um dos maiores índices de crimes dolosos contra a vida de Minas e do Brasil. Inclusive, a família Curió, a família Leite, né, que protagonizaram assim, crimes de repercussão nacional.
Isso, de alguma forma, influenciou na sua carreira? Depois, quando você veio para Belo Horizonte, você tinha fama de ser um ótimo promotor do júri. Você acha que, pelo fato de ter trabalhado naquela região, você acha que isso te influenciou de alguma forma? E eu queria que você falasse no primeiro júri se você enfrentou algum caso pitoresco nesses júris. Olha, o que não nos mata nos fortalece, né? Acho que é mais ou menos isso. Era muito homicídio. O primeiro júri que eu fiz não foi lá, foi até em Ipatinga. Eu fui cooperar em Ipatinga. Quando eu peguei o processo, eu olhei e falei, não, vou condenar aqui uma tranquilidade doida. Foi uma absolvição retundante. Absolveram, eu falei, nossa mãe, então a coisa é diferente, né? Mas eu fiz muitos júris naquela região, mas principalmente uma coisa que ainda não era assim, hoje é praxe, né? Você falou de Curió, dos leitos, eu funcionava muito nos inquéritos. O procurador-geral baixava uma portaria, que como não tinha promotor nos lugares, então eu acabava ficava assim meio que de prontidão para ter que requerer alguma coisa, para participar de alguma coisa, para poder. Então eu acompanhei muitos desses inquéritos, sobretudo na região ali de Santa Maria do Suaçuí, e tivemos também alguns casos aí do professor Lúcio, foi assassinado em São João Evangelista. Em São João Evangelista, enfim, algumas situações assim de maior repercussão. E alguns bons resultados, outros nem sempre. Mas foi muito interessante essa época da minha carreira. Mas eu queria, já passando pelo que o senhor falou antes, são 3 coisas que sempre me impressionaram em relação ao senhor. A primeira, essa formação sua de engenharia, ela trouxe para dentro da casa nossa um raciocínio que poucos têm, que é o raciocínio matemático, um raciocínio estatístico, um raciocínio que é muito raro entre nossos meninos, porque nós temos uma formação de humanas, e essa formação de exatas, ela é muito rara para a gente. Isso me sempre impressionou. O segundo aspecto, eu lembro que quando a gente fazia pequenas viagens de aviões pequenos, se localizava por luzes distantes qualquer comarca, e eu não consigo achar meu carro em Betim, entendeu? Então, é o problema de ser só humanas, eu não tenho essa informação. E a terceira coisa, porque coincidentemente isso entrou um pouquinho antes da Constituição de 88, que foi o marco de vedação da atividade política. E o senhor, ano passado, falou que um dos fatores que atraiu o senhor lá no Chico Lins, de saudosa memória, era a convivência dele popular, de participação em eventos públicos, de manifestações públicas, e esse viés político do senhor sempre foi muito forte. Eu queria que o senhor falasse o que essas 3 características levou o senhor a enfrentar aquele desafio de 99, quando o senhor foi chamado num momento de crise institucional aqui, e essas capacidades do senhor de um raciocínio fora da humanas ajudaram o senhor nesse aspecto. Nessa fase aí, Geraldo, você lembra bem, foi uma coisa assim que evidentemente não foi planejado, né? Não foi. Nós tivemos uma disputa no Ministério Público, política, e eu me afastei da disputa, antes da disputa. Eu me afastei por questões pessoais. Eu achava e defendi que nós deveríamos ter uma forma, o nosso grupo, né, deveria ter uma abordagem diferente do assunto, inclusive com relação ao número de candidatos e tal, e para não causar maiores constrangimentos à véspera de uma eleição, à véspera de um processo, eu me afastei, fui dar aula no cursinho aí. Quando veio a nomeação do Márcio Degar, ele entrou em composição, inclusive com algumas pessoas ligadas ao nosso grupo da época, e entenderam por dar um suporte para ele, porque ele tinha menos pessoas, era um colega um pouco mais assim, afastado da classe, né? Mais velho também, do que a maioria de nós éramos naquela época. Então resolvemos que, em nome da instituição, daríamos um suporte, e o suporte seria através do CEAF, com eventos, com promoções de encontros regionais, enfim. Os cursos para a formação dos servidores, o primeiro foi aquela época. Então, e eu, como eu estava afastado da política, sugeriram o meu nome e eu acabei entrando. Eu estava afastado do processo, então estava poupado, né, preservado, e eu acabei entrando nessa área
do CEAF. Sem, aliás, com o compromisso de não entrar um pouco mais diretamente na questão administrativa. Mas, lá na frente, no meio do mandato do Dr. Márcio Decai, teve alguns contratempos com as pessoas que estavam juntas com ele, e me foi pedido que assumisse a Procuradoria adjunta. Naquele tempo era uma só, até porque haveria, isso foi anunciado, haveria um rompimento do grupo, mas haveria também a necessidade de continuar, senão o Ministério Público ia ficar à deriva, né? Inclusive politicamente. E eu resolvi aceitar. Aí, assim, contava na época com a colaboração do Mauro Flávio, o Júlio Gutierrez, hoje desembargador, veio para o CEAF, e o Dr. Geraldo Vasques, que estava comigo aqui como assessor do CEAF, ele foi para a assessoria, né? Na época que a gente teve a maior crise, né, do Ministério Público, né, e questão de caça-níqueis, mandado de segurança e tal. E aí foi quando teve um lamentável, né, episódio de que um servidor, genro do então Procurador-Geral, teria sido flagrado, pilhado aí numa conversa, né? Então, naquele período, foram 2 meses, né, o Procurador-Geral tirou férias, depois ele acabou se aposentando, e foi um período que a gente teve para poder concluir os projetos. A gente tinha um projeto remuneratório que estava em andamento, um orçamentário que estava em andamento, e um projeto aqui dentro mesmo, institucional, que não poderia se perder em razão de um episódio desse, né? Então, foi algo assim, os colegas me procuraram e falaram assim: o senhor garante, nós vamos continuar combatendo esse caça-níqueis agora, pior do que sempre combatemos. Falei, pode mandar. Então, só pulando um pouquinho desse Ministério Público, da parte executiva, da PGJ, mas passando um pouquinho, qual que é a experiência mais relevante que o senhor tem como dirigente da entidade classista nossa? O exercício na presidência da associação, ele é mais... ele te permite conhecer mais isso é muito... Eu acho que todo mundo devia passar por lá um pouco, porque você convive com tudo. Com o que tem de bom e o que tem de ruim na instituição. Nós temos colegas que foram brilhantes em suas épocas, né, que estão terminando essa história aqui, né, deles, nessa existência, que ninguém conhece. Por exemplo, muitos com dificuldades físicas, de saúde, mental, financeiras, né, às vezes com problemas familiares graves que você não sabe que a pessoa convive com isso. Eu posso até citar aqui, sem ter que citar nomes, colegas que você convive com eles aqui maravilhosamente bem, que tem em casa uma questão de dependência química de filhos, essas coisas que transtornam a vida da pessoa. A associação, ela dá uma humanizada no administrador, porque você conhece. E não adianta nem você não querer ver, porque vai estar batendo a sua porta e te lembrando, né? Por trás da questão da gestão, por trás da questão por trás do enfoque mesmo da administração, tem um ser humano, né? Uma colega que está com um filho denunciado por um outro colega, e ela não aceitava aquilo por nada, e dentro da própria instituição, né? Então você tem que entender o lado da mãe, mas o lado do promotor também, que eu não posso simplesmente desqualificá-lo, claro, né? Ele deve ter tido as razões dele, o inquérito, enfim. E fora outros casos pitorescos, né? Eu acho que é algo assim muito interessante. A vivência da associação, todo mundo deveria passar pelo menos uma semana lá. E você achou então fundamental, Alceus, ter sido presidente da associação previamente, antes de assumir uma Procuradoria-Geral Adjunta, uma Procuradoria-Geral de Justiça? Eu acho que a minha vida, eu não sei se eu fui bom Procurador-Geral ou mau Procurador-Geral, mas a minha vida foi me preparando para ser. Eu acho que eu, assim, instintivamente ou intuitivamente, eu fui buscando esse caminho, sabe? Quando eu estive no mandato da presidente da associação,
havia várias situações que tinham que ser resolvidas. E tinha uma proposta lá para alterar o estatuto da associação. Foi quando foi tratada a reforma do judiciário, né? A reforma previdenciária. E o assunto da vez, da bola da vez, era corte, só se falava em corte, em teto, né? Acabou acontecendo o fim dos quinquênios, que é o adicional de tempo de serviço, que no meu entendimento é uma injustiça com o servidor público, né? com quem está tratando disso, até porque tira a sua perspectiva, né? de melhora. A previdência dos novos, dos colegas que entraram depois de 2003, que não teriam mais aposentadoria integral. Então isso tudo, assim, essas necessidades todas também me abriu um leque de conhecimento imenso. Olha, na redação do artigo, eu conto isso, as pessoas às vezes não entendem, assim, né? Nós estávamos em Brasília, acertamos uma redação com o deputado, a leitura do relatório dele na questão da reforma da Previdência e, sobretudo, dos subsídios dos membros do Ministério Público, porque eles queriam afastar, deixar só da magistratura. Então, nós reunimos com o deputado, eu posso falar o nome, que é histórico, o deputado Maurício Rantes, do PT de Pernambuco. Foi conversado, falou, você não pode. Ele falou, vocês têm razão, a CONAMP. Vocês têm razão. Então, aí, marcou para a leitura no dia seguinte, pela manhã. Estávamos todos em Brasília. Aí ele passou, mostrou, tá bom assim o texto? Tá bom, tá bom. Eu vim embora. Peguei o avião e vim embora para Belo Horizonte, porque eu já tinha ficado lá, né? E ele leria aquele texto à tarde e mostrou o texto para a gente. Quando eu cheguei aqui na associação, estava polvorosa o ambiente da associação. O que está acontecendo aqui? E realmente ele leu outro texto. Ele tinha mostrado um texto e leu outro. Aí, telefone, voltamos para Brasília. Cheguei em Brasília no final da tarde, aquela confusão de gente do Ministério Público, funcionário público, todo mundo ali. Então havia sido aberto um espaço para negociar essa redação diferente, certinha e tal. E nós não estávamos, era tanta tanta gente, tanta ebulição mesmo, a palavra é essa, tanto disse, senta, não senta, a gente não estava conseguindo redigir o artigo. Você não conseguia fechar o artigo para sentar. Eu tentei, o Monteiro, Zé Antero Monteiro tentou, o Néders tinha acabado de chegar, que ele era o procurador-geral, e a gente tentando bolar uma forma ali para poder amarrar, né? Aí eu me recordo que chegou o Fernando Grela, ele chegou de São Paulo, não esqueço disso, banho tomado, cabelo molhado, limpinho, chegou direto lá, pegou o texto e falou assim, eu entrego para vocês à noite. E saiu e foi embora, e à noite ele voltou com essa redação, que hoje é a redação que está na Constituição, que iguala os salários do Ministério Público com a magistratura, mas vincula ao Supremo Tribunal Federal. Porque na época havia um receio, e realmente é algo receoso, né? Mas é melhor do que nada. Porque teve um período da sucessão do senhor aqui, secretário em lista, depois foi o doutor Nécio, depois teve uma certa cisão aqui, o doutor Jarbas assumiu e o senhor veio para ser adjunto. E eu acho que, se eu salvo em cima se não me falha a memória, o senhor ficou fora da lista. Ficou em quarto. Mesmo assim compôs e veio ser adjunto dele institucional, não foi isso? Foi. Essa reentrada, como é que foi, essa composição com o doutor Jarbas, esse período aqui no institucional, e depois o senhor foi jurídico também, se pudesse fazer um breve resumo para a gente. Quando eu estava na associação em 2003, né, e como eu tinha mudado o estatuto para permitir a reeleição, eu não quis ficar na reeleição, senão isso na época estava muito em evidência por causa do Fernando Henrique, né? Sim. Então eu mudei o estatuto e resolvi não ficar. E saí da associação. Eu discutei, tentando ficar na lista, mas também conhecendo mais as pessoas, né? Roberto Helena eu visitei lá em São João do Rei. São João do Rei, exatamente. Rodei o estado inteiro, comarca por comarca e tal. E quando vi o resultado, ficou o Jarbas em terceiro lugar, eu em quarto, Secom em quinto, Rômulo e Toné em segundo e primeiro. E quando o Jarbas foi
nomeado, e ele me convidou, eu achei, sinceramente, que poderia ser bom para mim. Eu estava muito novo para pendurar as chuteiras. E poderia ser bom para a instituição e bom para ele. Exatamente por quê? Porque quando eu fui trabalhar de adjunto institucional, eu fui lidar exatamente com o pessoal que eu estava lidando lá na reforma da Previdência, da reforma do Judiciário, reforma da Previdência. Então, assim, os deputados, né, o corpo legislativo era o mesmo, ainda era o mesmo. Um outro que talvez pudesse ter entrado ou saído aí, mas era a mesma turma. Eu aceitei e já, assim, procurei dar para ele o suporte que ele estava precisando. Certamente ele precisaria, como qualquer um de nós precisa, né? E eu achei que foi bom para mim, até porque eu tive uma chance de conhecer um pouco mais uma outra geração, sob o aspecto institucional. Eu vejo isso hoje, eu estava ficando para trás, porque isso que a associação te dá, de conviver com pessoas, né, de todos os pontos, mas te tira um pouquinho da vida de vocês hoje, né? Da ação civil pública, da liminar, da cautelar, você fica um pouco fora do sistema, fora do jogo, né? E aí, num outro contexto, porque aí a gente estava tendo o quê? Implantação do CNMP, do CNJ, né? Veio com a reforma. Era a montagem do CNMP, o primeiro momento, uma briga danada, Estado federal contra o Estado, enfim, né? O CNJ querendo levar o CNMP a reboque. Então, isso foi um outro momento político institucional, mas que eu achei, numa autocrítica, eu achei assim que para mim foi muito bom. Foi rico também. Para mim foi rico. Bom, o Marcos teve que se ausentar. Eu queria, pulando um pouquinho essas fases, então a rede do senhor é muito rica, e pulando um pouquinho essas fases anteriores, até por questão do tempo dessa entrevista, ela entrou um pouquinho na questão já da primeira assunção do senhor ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Dentre vários momentos marcantes, eu lembro que o senhor teve uma crise financeira muito grande, não na Procuradoria, não o senhor, mas do Estado, do Brasil, no modo geral, foi aquela primeira crise financeira. E nós tivemos um movimento, um revés muito grande em relação à instituição, que foi não posso dizer malfadada PEC 37, mas foi aquele movimento em que se não é o apoio popular, talvez o Ministério Público não tivesse a força que tem hoje ainda, grande parte do noticiário brasileiro não existisse hoje. Eu queria que o senhor, entrando nessa parte, falasse o momento mais marcante para o senhor e esse começo de gestão do primeiro mandato, com essa ênfase na primeira crise econômica e também na PEC 37, a influência disso para o senhor, condução. A gente falava, eu havia sido convidado pelo Jarbas, o Dr. Jarbas, para ficar como adjunto institucional. Né? No segundo mandato foi jurídico? No primeiro mandato dele. No segundo mandato dele eu fiquei como adjunto jurídico. Então, dentro dessas nuances que a vida oferece para a gente, quando eu disputei a eleição para ser procurador-geral e acabei merecendo, né, a nomeação ao cargo, no fundo, eu me achava absolutamente preparado para isso, sabe? Eu achava assim que eu fui me preparando, conhecendo o que tinha de bom, o que tinha de ruim, o que tinha de fácil, o que tinha de difícil, e eu tinha um projeto pronto na cabeça. Só que nós tivemos, assim, financeiramente, né, eu lembro que eu assumi em dezembro de 2008 e a crise econômica, né, mundial, ela pegou o Estado em cheio, o Estado de Minas Gerais, sobretudo. Então eu que já achava que tinha, assim, que estava com tudo pronto, que estava com tudo organizado, né, tive que reprogramar tudo, reconstruir tudo e refazer até um ritmo de gestão, um ritmo de administração. Tinha uma coisa que me incomodava muito, eu acho que isso, para os próximos procuradores gerais, para os ex também, eles vão constatar, é que você fica muito a reboque dos fatos. Você não consegue fazer uma programação e trilhar o seu mandato, né, a sua administração.
como nós tivemos essa crise, a gente resolveu, ao invés de fazer, planejar, né, Roberto? Então, foi quando nós aproveitamos o primeiro ano da gestão para fazer um planejamento estratégico da instituição como um todo, né, para fazer um planejamento das nossas possibilidades e das nossas dificuldades, fazer um diagnóstico. Acho que tivemos também condição muito fidedigna de ver o raio-x mesmo da instituição, o que ela precisava e o que ela tinha, né? E fizemos uma opção que já era um pouco da nossa natureza, fizemos a opção no primeiro ano, junto com esse planejamento estratégico, de dar um viés um pouco mais social para a instituição, um pouco mais com base ali de proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana, né? Criamos a CIMOS, com o Fernando Fagundes no primeiro momento, que é uma coordenadoria de integração e mobilização sociais, em que, sobretudo politicamente, no aspecto política social, ela nos abriu uma porta para muitos segmentos que a gente estava, eu acho que a instituição estava um pouco precisando se aparelhar para dar essa retaguarda, né? Moradores de rua, pessoal que lida com material reciclado, enfim, uma parcela da sociedade aí que a gente podia dar uma aproximada dela. E dentro dessas demandas externas, nós tivemos isso sempre ocorreu recentemente, mas tivemos uma tentativa de solapar poderes do Ministério Público com a PEC 37, que era a PEC que tirava, né, a capacidade investigativa do Ministério Público. A base da sociedade, ela nos deu muita força para poder sustentar, inclusive nas manifestações populares, né, recentemente, na rua, pelo fim da PEC 37 e tal. Isso foi muito mais em decorrência assim, do que nós conseguimos, enquanto instituição, aproximar dessa base, né, das pessoas que se mobilizam e que têm disponibilidade de fugir um pouco da inércia e fazer essa mobilização, do que efetivamente dos poderes constituídos. Eu acho que eles foram levados em razão dessa mobilização. Mas agora o que o Geraldo estava comentando foi uma oportunidade para mim única, né? Única, rara, e me envaidece até e me dá um orgulho muito grande, que foi, em nenhum desses casos propostos pelo Ministério Público, eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Eu fui o primeiro e único Procurador-Geral de Justiça que teve essa chance de fazer essa sustentação, né? Como é que você vê os novos promotores dentro desse contexto da PEC 37? Porque, assim, me parece que se a gente vive um momento institucional especial de reconhecimento social, por outro lado, esse reconhecimento ele vem com uma responsabilidade maior e uma exposição bem maior. Tem um preço, né? Tem um preço, né? E essa mesma onda que defende é a mesma que vai te, em algum momento, ser contra. E eu vejo hoje muitos colegas descompromissados, muitos colegas que olham para a instituição hoje como uma instituição com status diferenciado, com a questão financeira resolvida, se preocupam demais com movimentação na carreira, e você não vê com preocupação isso, a entrada? Porque assim, você colocando toda a trajetória tua, eu pessoalmente vendo aqui, a gente sente muito orgulho desse nosso MP que a gente entra e uma geração vai passando esse bastão para outra. Você não tem receio que essa geração nova entre num MP já construído e não valorize o suficiente para manter essa vocação? Eu não vejo assim, com preocupação, não. Eu não vejo porque a vida é assim.
Eu acho que se você fizer uma autocrítica, né, e eu fiz, quando eu vi que eu estava indo, assim, muito, falo, extraprocessual, né, muito, a minha vida estava me levando para política, para conversar com parlamentar, para, né, acertar com parlamentar, proposta e tal. De repente eu vi que estava me faltando um pouquinho de instituição, né? Eu acho que talvez seja o contrário. Esse pessoal novo, a turma mais nova, eles estão muito no institucional. Muito no institucional. Eu acho que a própria vivência na carreira, alguns reveses que eventualmente vão ocorrer, o tempo, né? Eu acho que o tempo, a maturidade, talvez dê para o pessoal esse equilíbrio. Eu acho assim que se eu pudesse lembrar da sua administração, e isso daí vai ficar registrado, aqueles membros que não conheceram a nossa geração, a sua administração, eu acho que é uma coisa assim que poderia se chamar até uma meta síntese da sua gestão, foi a questão do planejamento estratégico. Não no que diz respeito à questão de você vincular metas para que sejam cumpridas, mas de você não ter arrogância intelectual de saber o que é certo. Ao contrário, você chegar para cada colega, e é o que aconteceu na sua gestão, e perguntar para eles, até através de um processo demorado, de oitiva, que foi criticado na época, mas eu acredito que foi a primeira vez que um procurador-geral chegou e falou o seguinte: eu quero ouvir a classe. Quero ouvir a classe e eu quero saber, de forma séria, o que a classe quer para o Ministério Público. Então eu gostaria agora de te perguntar o seguinte: como que você teve a ideia do planejamento estratégico? Qual sua percepção no que diz respeito à efetividade dele? O que pôde ser feito e o que poderia ser feito e talvez seja feito nas próximas gestões dos novos procuradores gerais? O planejamento estratégico, eu queria fazer de outra forma. Confesso que eu estava pensando em fazer assim, para não perder tempo, né? Que o mandato são 2 anos só. Então eu queria ver se eu faria o planejamento junto com outras coisas, junto com outras atividades. Mas a gente não tinha, recursos e nem sabia se ia ter. Então eu optei por fazer o planejamento estratégico e de uma maneira assim que foi, as coisas acontecem, né? Muito interessante. Primeiro colocamos um certame e eu não sei se você sabe, no mundo tem 4 grandes empresas, fazer um marketing aqui do pessoal, tem 4 top 4 de empresas de auditoria e tal. E uma delas é a PwC, que fez o nosso planejamento estratégico exatamente no momento em que ela ficou interessada pela publicação do edital, porque ela queria uma inserção no poder público nessa área, que o forte dela era a auditoria, né? Então, eu achei que, assim, modéstia à parte, quando eu pensei em fazer, eu não esperava que ficasse tão bom assim, não. Sinceramente. Porque ficou muito bom. Houve um interesse por parte da empresa que fez, houve, no início, pessoal meio refratário, mas eu acho que a coisa de escolher por concurso também acabou fazendo um trabalho ficar um pouco mais lúdico, né? E eu estava revendo outros dias esses resultados, achei que ficou muito bom mesmo. Agora, com planejamento estratégico, com noção, com uma experiência de vida, assim, que eu não posso falar, eu posso falar tudo, mesmo que eu não tinha experiência, né? A gente ainda erra, né? Você erra aqui, erra ali, depois que passa, você fala, devia ter feito assim, devia ter chamado outra pessoa para isso aqui, que não é o perfil e tal. Então, a ideia era tirar o máximo possível dessas intuitividade, né, da subjetividade das escolhas. E uma consequência disso, por exemplo, eu não sei, hoje eu sei até que a gente teve outros reveses aí, mas o Geraldo foi assim, um dos responsáveis, como adjunto jurídico, para implementar o que o planejamento estratégico estava querendo para a segunda instância. Infelizmente, não é tudo, tem uma questão material que falta, mas
A execução nunca é idêntica. Se você olhar o meu segundo mandato, assim, da questão de segunda instância, ele foi um mar de brigadeiro da Procuradoria, né, assim, conseguindo as coisas, que as pessoas às vezes não sabem. O Geraldo, aquela questão do relator, da distribuição do relator, saber quem que é, então as coisas foram acontecendo assim, e vocês vão... Uma divisão das procuradorias que não existia antes. Então, foram situações assim que você não percebe, né? Mas eu achei que, modéstia à parte, eu achei que ficou assim muito bacana, muito, com muita substância aqui o trabalho, muito mesmo. Eu acho assim, pelo menos hoje a instituição sabe. O colega sabe o que ele queria, né? Então, ele sabe o que ele queria, o que estava reivindicando, qual era a dificuldade dele. Havia uma questão, nós estamos gastando dinheiro com sedes próprias. Era uma questão que era tormentosa. Hoje é uma questão pacificada, né? Então eu acho que esse planejamento estratégico serviu muito para isso. Que foi criada a gestão do senhor também, o Fórum Permanente dos CAUs. Hoje tem um outro nome, que é Fórum Permanente de Redução para a Sociedade, mas esse também é uma maneira de interlocução e traz aí para a gente, que eu estou em administração superior já tem um certo tempo, a gente realmente tem um afastamento da atividade fim e principalmente do desejo promotor e a comunicação. Então, os CAUs, as criação de CAUs, eu acho que foi na gestão do senhor que foi criado o CAUs de Educação, que é uma matéria que foi uma matéria nova. Acho que o senhor tinha ideia também de criar não foi para frente por causa dos fatores de segurança pública, que foi cogitado, a gente participou de alguma coisa. Até tentamos com aquela Secretaria de Estoque, mas a gente também. Então, mas eu acho que essa introdução do senhor, acho que sempre foi muito tranquila, essa questão de capacidade de ouvir, né? É só deixar bem claro para o senhor que essa capacidade, ela ajuda também hoje, nessa pós-mandato. Eu não vou acabar o assunto de mandato não, mas por quê? Porque é difícil às vezes sair do cargo, a gente chama de a gravidade, né? Porque você tem ainda que tem um ônus muito grande, essa gravidade ela é inerente ao cargo, ela às vezes a pessoa e é consenso, pelo menos no meio que eu frequento aqui, que essa vaidade, essa coisa não se incorporou ao senhor. Eu acho que tem a ver com essa capacidade de interlocução, de saber que tem o outro lado da ponta, o promotor inicial, o que está fazendo o concurso e aquele que já aposentou, talvez por atividade classista. Você acha que essa interlocução ela pode ser permanente, independente da gestão que seja? Ou ela depende muito da característica pessoal do Procurador-Geral de Justiça? Tem que ser o tempo inteiro, querendo ou não, né? Eu acho que o procurador... Não tem espaço mais para o Procurador-Geral. Do mesmo jeito que o promotor mudou para o promotor do meu tempo, né, também não tem mais espaço assim, para as coisas serem resolvidas numa canetada, igual já foi. Um telefonema. Um telefonema. Eu acho que é uma instituição que está com mais de 1.000 membros, né? Servidores com um poder um poder de convencimento também, de conhecimento até, né? De formação de opinião. Eu acho assim, eu sei que o Ministério Público até vive um momento meio turbulento aí, como o mundo inteiro vive, né? Questões trabalhistas, greves, sindicalistas, mas eu acho o corpo de servidores do Ministério Público brilhante. Eu acho que tem que ter uma forma, tem que chegar a um ponto comum, até para o fortalecimento da própria instituição, né? Mas isso, eu acho que essa união de forças, né? E de energias, vamos chamar isso, ela dá um resultado muito bom. Então, assim, eu acho que essa interlocução, estou figurando aqui, porque ela cada vez, anota isso, cada vez ela vai ser mais necessária, quer queira, quer não. Aí não é o sujeito que tem que ser bom de interlocução, se ele não for, ele está fora. Né? Se você fecha as suas capacidades de diálogo, você está fora. Atualmente, como é que você enxerga a nossa instituição? A gente vê, pelo menos na área de meio ambiente, um descompasso entre administração superior, que eu digo assim, Conselho Superior, Procuradoria de Justiça, com primeira instância. Ou seja, me parece hoje um vácuo maior do que era entre procuradores e promotores.
a instituição cresce muito com promotores, a questão de carreira, você não tem projeção de se tornar procurador. Por outro lado, você tem um sintoma, né, que você verificou na última eleição do Conselho Superior, em que você não tem candidatos, né, ao Conselho Superior, o que leva ao esvaziamento de uma importante instituição dentro da nossa administração, né? Nesse cenário, como que você entende a possibilidade de promotor de justiça ser candidato a PGJ? Você não acha que o MP de Minas hoje está em descompasso com a maioria dos estados? Isso não seria uma democratização do nosso MP? Vou buscar aqui na minha memória um momento histórico que eu achei que fosse passar e não passou. Na época da associação, lá em 2003, 2002, reforma do judiciário, houve uma proposta de se alterar, não é nada funcional nem orgânico, não, mas de se alterar as nomenclaturas dos nossos cargos. Haveria só promotor de justiça, acabaria a figura do procurador de justiça, e o procurador da República, ele deixaria de ser procurador da República para ser promotor federal. Delegado federal, juiz federal, promotor federal. E aí, vocês vão me permitir, eu nunca vi tamanha idiotice, sabe assim, da Associação Nacional dos Procuradores da República, meu amigo era o presidente lá, fizeram uma pesquisa e isso foi afastado. Então, assim, se a gente tivesse só promotor de justiça, quem que poderia ser procurador-geral de justiça? Um promotor de justiça com mais de 10 anos, com mais de 15, com mais de 20, que já pudesse ter participado do conselho e tal. Eu não vejo nada disso. Eu acho que o erro está lá na origem com relação a isso. E acho que perdemos a chance também, aí é uma visão de engenheiro, nós desperdiçamos mão de obra. Porque você podia aproveitar essa mão de obra assim, de segunda instância e requalificá-la, talvez, para quem quiser. Não quer dizer que seja, né, melhor ou pior. Por exemplo, hoje, tirando a questão da coluna, eu tenho muito mais condições de fazer um júri do que há 20 anos atrás. Muito mais. Então eu poderia fazer um júri. Por que não? Por que não? Então eu acho assim que a gente perdeu o time naquela época. Eu fiquei muito chateado com aquela decisão, principalmente assim, no caso, eu achei que os procuradores da República deram um tiro no pé. Aí vem a Lava Jato, o pessoal acaba sabendo o que é procurador da República e para que serve. Mas isso já podia ter sido superado, sabe assim? Então eu acho, a questão não é o cargo, né? Não é a nomenclatura, nem a função. Eu acho que a questão sistêmica, talvez. Então, assim, eu não acho que é certo, nem acho que é errado. Nós temos ótimos, se você for fulanizar, claro. Nós temos vários procuradores que jamais dariam para o procurador-geral. Se olha, do mesmo jeito que tem alguns promotores que seriam ótimos. Claro. E vice-versa, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente, porque depois que o senhor procurador de justiça, teve uma experiência no Executivo, como secretário de Estado. E como é que é essa experiência, se o senhor vê incompatibilidade, que hoje praticamente foi declarado no Supremo já essa incompatibilidade de assunção de cargos fora da carreira, mas se o senhor acha que isso é benéfico ou não para a instituição, eu praticamente tenho uma posição, eu já adianto a minha posição que eu sou contrário a essa proibição, porque eu acho que todos os exemplos que a gente teve foi de crescimento para a classe, acho que a gente tinha uma representatividade maior, mas eu queria que o senhor traga tanto no tempo pessoal como essa experiência do senhor em tempo profissional como secretário de Estado, porque a gente, aproveitando até que o doutor Castro está aqui, que é o outro lado da corda, né, porque a demanda do Ministério Público geralmente é contra o Executivo, o senhor ficou dos dois lados da corda. Então, eu queria ver essa experiência do senhor, até essa compatibilização com a carreira do Ministério Público, já que nós somos efetivos e estáveis. Eu dei muita sorte, assim, nas coincidências da minha vida. Dizem que sorte não existe para quem não acredita, para mim existe. E eu dei muita sorte. Primeiro, eu fui nomeado por um governo, ou dentro de um governo, que eu já conhecia todo mundo, né, por acaso ou não. Segundo, eu cumpri esse período de
3 anos e meio de mandato, quase, tendo no governador, como governo do estado, a Anastasia, que é meu colega de faculdade, contemporâneo de faculdade. É um cara que, independente de outras situações que eu não quero fulanizar, mas é um bacharel em Direito, um professor de Direito, que conhece a instituição, respeita e tal. Então, para mim, foi assim, muito confortável até essas questões. Agora, a pergunta que não quer calar, se eu sou contra ou a favor da participação no Executivo. Eu fui a favor da minha participação. E vou explicar. Eu tenho muito bem definido para mim que assim, o meu ciclo aqui dentro da instituição, de disputar eleições, já está bem, a gente nunca nega, né? Mas já está bem resolvido. Agora, eu acho que esse sistema, hoje, ele é desaconselhável, acho. Mudei de posicionamento, ele é desaconselhável para a saída dos membros e eventual retorno. Porque, quer queira, quer não, eu não vou declarar aqui quem são as minhas preferências eleitorais. Eu não tenho político de carteirinha, mas eu tenho alguns votos, tá? A gente vota. Mas eu saio do governo com carimbo, né? Eu participei de um governo. Eu fui, assim, por delegação, secretário de um governo. Então, eu acho que a mulher de César, né, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Tá? E hoje, qualquer decisão que o Alceu, Procurador-Geral de Justiça, tomar, eu não consigo, por mais que eu queira, desvencilhar. Eu não consigo me despregar. Então, quando um colega sai para o governo, ele tem que levar isso em consideração. Quem sai deveria optar por uma outra, né? E eu estou falando isso que eu sou antes de 88, eu ainda tenho, o Supremo vedou, mas eu ainda tenho essa possibilidade. E são momentos diferentes de história, né? No passado, nós tivemos vários colegas que saíram e estenderam o braço para a instituição. Nós tivemos, para fazer justiça, o Calíquio, Monteiro, Zé Antero Monteiro Filho. As pessoas não sabem, o Zé Antero ele era assessor de um deputado federal, depois que ele se aposentou, é claro, e o gabinete do deputado era o gabinete da Conamp. Ele que fazia esse link para a instituição. Fernando Fagundes teve fora, sobretudo numa época aqui, na secretaria do governador, e outros, né? Então, o Filipeto foi secretário de Defesa Social, abrindo espaço. Agora, o que eu queria dizer? Eram tempos, dentre esses tempos, alguns deles, o Procurador-Geral de Justiça ele era demissível hora de minuto. Hoje não. Então, hoje, o Procurador-Geral de Justiça, ele não, no meu entendimento, ele tem força suficiente, poder suficiente, espaço suficiente para defender as questões da instituição. Ele não precisa de um secretário lá. Sim. Se tiver um amigo, ótimo. Mas ele não precisa de um membro do Ministério Público fazendo esse link que no passado precisava. Vou estender, então, já essa pergunta, eu vou estender só um pouquinho. Inclusive no Legislativo, essa vedação de uma participação do Legislativo, por exemplo, porque a gente vê essa enxurrada de projetos contrários e não vê... Não, aí menos mal, mas ainda assim, menos mal não. Aí é algo que você... eu fiz alusão ao Executivo porque você... Sim, eu dirigi isso. É que você fica subordinado, né? No Executivo, quer querer que não, você é subordinado ao chefe do governo. Quando nada é uma proposta de governo. Que às vezes ela não é a proposta do Ministério Público. Entendeu? E a gente já viu situações dessas. Aí eu mesmo, com o pessoal do meio ambiente, às vezes você chegava num ponto de desentendimento técnico, né? Jurídico, do Código Florestal, por exemplo. O governo tem uma linha, o Ministério Público tem outra, de ler isso. Tudo bem. Agora, se se um colega optar, por exemplo, por uma campanha no Legislativo, aí ele não está sendo vinculado à proposta. Entendeu? Então, mas você não acha que isso é paradoxal, aquilo que você falou, que o MP tem respaldo social? Tem. Na comunidade? Tem. Você não acha que, assim,
você, na medida em que você perde a nossa característica mais inata, que é a imparcialidade, você se contamina e acaba saindo das suas atividades fins. Vou dar um exemplo, Mas é isso que eu tô falando. dar um exemplo assim típico agora. Não, mas é exatamente isso A que eu gente tô é falando. colocado às vezes na carreira numa situação em que você tem que se manifestar publicamente, você vira tá muito exposto na imprensa. Então assim, Big Brother. então eu sinto hoje que assim a vedação de qualquer candidatura ou qualquer política partidária dá uma legitimidade para o promotor gigantesca e uma não possibilidade de contestação dessa sua imparcialidade. Você não acha que isso está um pouco ligado à nossa... Por isso que eu falei menos mal, porque você também não pode tirar o direito da pessoa, né? E alguns promotores, você, para defender, não, mas certamente você tem que... Hoje é verdade a filiação partidária que viabiliza qualquer cargo político. Mas você tem... Não, nós estamos falando assim, se deve Se ser fosse vedado ou não, possível, né? Mas eu falo assim, mas você tem a instituição, ela tem o respaldo popular, tudo bem, mas tem o respaldo institucional de defender suas prerrogativas, né? Então, quando eu brinquei aqui, eu falei assim, eu sou favorável para mim, porque é pessoal, não é mais institucional, entendeu? O caso Eduardo sabe, e por isso que ele ficou com raiva, e até estou me penitenciando aqui perante a história, eu fui ao executivo, vou falar aqui, tá? Uma palavra forte, mas assim, para fazer um favor ao executivo. Eu não fui fazer favor ao Ministério Público, não. É verdade ou não? Não foi para o Ministério Público, não. A pura verdade é essa. Eu fui, vou chamar de fazer um favor, eu fui colaborar com alguns amigos que estavam, no momento, precisando dessa colaboração, acharam que precisava dessa colaboração e me fizeram um convite. Mas, assim, sob o aspecto institucional, eu não trouxe ganho nenhum para a instituição, pelo contrário, talvez até tenha imposto um risco que não precisava. Talvez se eu não estivesse lá, o caso Eduardo, eu ficaria muito mais à vontade, eu sei que você ficou à vontade, mas assim, institucionalmente, de atuar. Então, Geraldo, assim, hoje eu mudei meu posicionamento. Eu vi de perto como que as coisas são, assim, e a figura isso que estava fugindo aqui, a figura do chefe da instituição, ela está acima dessas situações, ela não precisa mais dos artifícios, das estratégias de tomar um uísque com o governador, que nós já precisamos no passado, tá? de fazer extrapola o pessoal. Hoje, o Ministério Público é uma instituição que abre essa porta pela presença da instituição. Eu acho que tudo isso passa pela eleição do Procurador-Geral, pela autonomia maior da instituição. Aí sim, o GPS, câmera, porque é uma instituição que tem uma vocação muito mais pura, né? Vamos chamar de pura, muito mais limpa do que outras que às vezes... Mais transparente. Mais transparente. Então, assim, hoje eu acho que não precisa. Estou falando isso assim, abertamente. O projeto pessoal é legítimo, mas Isso o projeto institucional... é um sinal de maturidade institucional, né? O projeto institucional ele pode prescindir dessas situações. Eu me senti muito orgulhoso em participar dessa entrevista, porque eu tenho você assim como não só um colega, mas um grande amigo que eu fiz aqui dentro da MP, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer já como procurador-geral de justiça, né? Você pessoalmente, assim, na relação. Antes a gente era conhecido como colega. E eu acho que a gente não compra essa empatia ou uma característica de gostar de alguém ou de confiar em alguém, assim. E eu me sinto muito orgulhoso em participar de uma mesma instituição como você, assim. Sempre te ouvi muito e sempre aprendi muito com você, assim. Embora não reconheça às vezes, né, que te ouço. Então, eu acho que nós podemos trabalhar em conjunto e, assim, eu sinto muita saudade
de você lá no meio ambiente e assim, talvez eu não tenha aproveitado tanto, passou muito rápido. Quando a gente olha para trás, a instituição, você vê sua carreira caminhando e talvez eu pudesse, se eu pudesse voltar, eu comeria mais queijo na sua sala, eu tomaria mais Danone ali, porque realmente eu não soube aproveitar isso. Quando você estava no meio ambiente, no outro dia você já tinha ido para ser secretário de Estado e nós já perdemos essa oportunidade de trabalhar em conjunto. Eu espero que a instituição ainda permita que eu trabalhe mesmo todos os dias com você para realmente aprender mais, porque eu posso dizer que eu aprendi muito, muito com você. Principalmente uma coisa, né? A humildade, assim, a sua característica principal que eu posso relatar, assim, sua humildade com todo mundo. Lá no andar do centro de apoio, todo mundo te adora, não só os promotores, mas todos os servidores, desde a pessoa que limpa o andar lá, até a pessoa que serve o café, até a pessoa... Então, nunca houve uma pessoa que tenha falado que você tenha sido arrogante ou que tenha sido prepotente. Eu acho que, assim, como você disse, num tempo hoje politicamente correto, ou de muita... dissimulação nos perfis, né? Em que há muito Facebook e menos relação pessoal, isso acho que é um grande aprendizado. Então, eu queria realmente agradecer por tudo que você fez, assim, para a área de meio ambiente. Nós hoje talvez não pudéssemos imaginar que enfrentaríamos o maior desastre ambiental do mundo ligado à mineração, mas a gente se preparou para enfrentar uma situação dessa e se preparou, assim, e você tem muita responsabilidade sobre isso. Você sempre estruturou, sempre foi vocacionado para a área de meio ambiente, então eu queria aproveitar esse momento e registrar isso publicamente, assim, a sua importância para nossa área de meio ambiente, e que hoje a gente atua graças a pessoas como você, e a sua participação foi decisiva mesmo, tanto na criação do NUCAM quanto em todo o apoio. Então, registrar isso mesmo e agradecer por, além de ser colega, você ser um grande amigo meu mesmo. E para finalizar, eu queria deixar uma pergunta para que você pudesse falar com toda coisa assim, em que você acredita, ao seu? Às vezes a gente brinca, mas assim, que a pessoa tem sorte, ou que a pessoa tem estrela, ou que, né, existe uma mística acerca disso, e eu acho que algo que nos aproximou é isso. Nós dois acreditamos muito nas mesmas coisas, nas mesmas... E eu pude presenciar que a sua história está muito ligada a esse fator. Ou sorte para alguns, ou um poder divino para outros, ou um brilho especial, enfim. Mas você sempre esteve no momento certo, na hora certa. Você até deixou de ser secretário na hora certa. Você sempre foi um cara iluminado, assim, com essas situações. Então eu queria que você deixasse assim, o que você acredita? Em que você se apega nesses momentos, e se você tem essa percepção de que a gente que eu consigo ver em você, assim, esse brilho de grandes líderes capazes de mudar a história de uma instituição. Eu só queria deixar, já que nós estamos fazendo registros aqui, e vão ser registros históricos, né? Hoje em dia, o que foi gravado vai ficar eternamente, né? Acredito eu. Né? Depois eu vou editar. Mas o que eu acho muito interessante também, e a gente está falando, quando fala em história, a gente fala de passado, mas vamos falar um pouquinho de presente também, né? E eu, como promotor de justiça da área criminal, e o Alceu como procurador de justiça da área criminal, a gente estava até antes do início dos nossos colóquios aqui, falando sobre qual era a sua atribuição na área criminal, e acaba que a gente, nos processos, vamos nos encontrar, né?
E aí eu queria dizer só uma questão que eu acho que é importante registrar. No seu caso, Alceu, como procurador-geral, eu acho que teve uma outra grande virtude na sua administração, que é pouco, talvez, valorizada. Acho que a gente valoriza mais quando está mais perto, que uma reversão de uma visão de Ministério Público que estava começando a ser predominante, que é a do promotor da tutela de interesses difusos, com uma grande valorização, em prejuízo das atividades mais tradicionais, mas que de certa forma foram os que construíram o Ministério Público. Hoje eu gosto até de dizer para os colegas, assim, engraçado, hoje quem assiste os jornais e lê os jornais e vê como é que é a história contemporânea do Brasil, o processo penal é que está sendo protagonista. É interessante isso, porque nós entramos numa instituição, e eu já fiz 19 anos de Ministério Público, já acho que é muito, você falou 30, eu falei assim, daqui a pouco nós vamos chegar a 30. Mas a questão e passa rápido, porque passou rápido demais, né? Esse protagonismo do criminal, que foi o pilar, né, a base da nossa história, hoje está voltando de uma forma moderna, vanguardista, até com institutos da área de tutela difusa, né? E aí que vem a questão. Eu quero te dizer o seguinte, você como sempre foi promotor criminal, né? Agora no final da carreira que você foi mais para esse lado do meio ambiente e tudo mais, mas o fato é que a valorização que você deu na sua gestão à área criminal, porque era muito comum nas microdecisões das gestões administrativas, e eu quando me tornei secretário-geral, eu já tinha 4 anos de administração superior, eu fui assessor especial no segundo mandato do Jarbas e assessor especial, né, no seu primeiro mandato, e aí tive a honra, né, de ser escolhido por você para ser seu secretário-geral. É ali que a gente vê que nas decisões, nas microdecisões das gestões, para que lado pende o gestor, o chefe da instituição. E você, posso estar errado, isso é uma impressão minha, pessoal, você restabeleceu um equilíbrio. O que a gente via é que havia muita valorização do meio ambiente, e não querendo fazer nenhuma... eu acho que isso daí é uma conversa que não tem lógica, né? É irracional. A tutela difusa é mais importante que o criminal, ou é mais importante que o civil. Mas você estabeleceu um equilíbrio nas suas decisões administrativas que passou a reequilibrar a atuação do Ministério Público. Até mesmo essa história de você querer implantar uma promotoria de defesa social, talvez até muito vanguardista para a época, né? Mas que já vislumbrava a necessidade de um Ministério Público voltar às origens com uma roupagem nova, né? E aí você, pelo que eu convivi com você diariamente, né? A gente se via todos os dias, todo dia. Para minha sorte. Para nossa sorte, né? Eu via que você mudou o rumo. E eu acho que você mudou o rumo de uma forma muito correta. E essas mudanças de rumo, né, para finalizar, essas mudanças de rumo só acontecem quando a pessoa tem um espírito estadista. Porque você, quando faz a coisa que todo mundo espera que você faça, você está indo pelo rumo dos acontecimentos. Agora, tem horas que você tem, como chefe da instituição, de mudar um pouco o rumo. Às vezes, ter uma visão um pouquinho maior, porque tem a visão da floresta, não só da árvore, né? E fazer aquela mudança de rumo que vai, de certa forma, levar a instituição para o caminho correto. Então, termino aqui a minha participação dizendo para você o seguinte, que além da forma como você conduzia as coisas, eu acho que também no que diz respeito à substância da sua gestão, né, no que ela tem de substancial, eu acho que você foi muito feliz. Eu acho que é muito interessante isso e acredito que o seu sucessor, ele continuou esse seu trabalho, né, como se fosse algo natural, mas não.
foi estabelecido, essa continuidade ela foi muito por conta dos frutos, da semente que você plantou, né? E eu acho que é isso que fica. Também me manifesta no final aqui, acho que até conversar com o senhor, sempre a conversa estende, é natural, né? É próprio da natureza dele. Minhas palavras são de agradecimento, até pelo meu amadurecimento em termos de carreira, e não só de carreira, em termos pessoal, porque trabalhar com, né? Aí eu vou deixar o senhor, vou trabalhar com você, foi uma experiência que para mim foi bastante difícil, porque nós temos temperamento bastante opostos, né? Eu tenho uma ansiedade que vem de longa data e às vezes a minha resolução ela encontrava assim, uma certa parede na sua calma. E isso para mim, então. E eu descobri que depois, não tem a cultura do Roberto Heleno, de citar em latim, mas a gente, aquele ditadozinho do caminhão de porco, às vezes, né, que o doutor Alceu sempre citou, eu cito como da melancia, né, que começa bem bagunçado, no final é melancia, eu conheci como melancia, mas que coloca ali no caminhão e depois os porcos vão se ajeitando. Isso para mim era um exercício sim, de paciência muito grande, muito difícil. Mas é só deixar bem claro que eu tive uma honra e um prazer muito grande, eu confio na amizade do senhor há muito tempo já. Nós tivemos uma certa contemporaneidade na faculdade, por coincidência eu sou vizinho de casa seu, conheço o Dr. Rogério, todo mundo lá, o Pedro, os seus enteados, a Moara e o Bruno, e essa relação pessoal ela se transformou na relação profissional que eu acho muito profícua. Antes de mais nada, eu agradeço a confiança que foi me depositada, porque vai ser adjunto jurídico na época do senhor, que hoje continua como institucional do Dr. Carlos André, a oportunidade de conviver com o Dr. Roberto Heleno, que é do grupo fernandista, né, que é uma experiência que ninguém pode dispensar na vida. Você tem um chefe de gabinete ou depois um secretário-geral que... Tem que guardar. Tem que guardar, que isso você não pode deixar nunca a administração superior sem um membro fernandista, isso é um consenso nosso. Mas então minhas palavras são só de agradecimento, eu acho que não tem mais dúvidas. Eu queria abrir para o senhor aqui, a oportunidade até de responder o que o Dr. Carlos perguntou em relação à sua crença, e também sua consideração, alguma experiência, alguma lembrança e uma visão do futuro que a gente possa ter no Ministério Público. Bom, eu vou começar agradecendo o convite, tá? Poder estar aqui. É uma oportunidade até que a gente tem de fazer um balanço, né, do que foi feito, o que a gente acertou, o que a gente errou. E isso serve até para a instituição, de vez em quando, ir revendo também seu curso, né? Então eu vou começar respondendo, no caso do Eduardo, qual que é a minha crença. É a pergunta mais difícil que me fizeram aqui, porque eu ainda não me julgo assim, pronto para falar que eu tenho, né, uma crença assim, ou pelo menos uma crença só. Mas eu acredito que todos nós, enquanto pessoas, a gente é instrumento de algo muito maior do que você pode imaginar, de algo muito maior que possa estar ocorrendo aqui. E quando você falou isso, você falou assim da capacidade de enxergar, né? Você falou da estruturação, de completar uma estruturação da área ambiental, falou do trabalho que a gente teve juntos lá, e falou assim, desse acidente com a empresa de mineração, parece que é o maior acidente. Não foi um acidente. Tragédia. Você usou o termo acidente? Não, falei. Tragédia por dois lados. Desastre. Com esse desastre ambiental, é a situação que estava. Com o desastre ambiental. E aí eu fico perguntando aqui, já pensou se você não estivesse lá? Sem rasgação de seda e sem falsa modéstia. Já pensou se você não estivesse lá? Imagina se fosse eu. Porque ele tem um conhecimento de direito ambiental muito maior que o meu. Então, é isso. Eu acredito nisso. Não é sorte, né? Eu acredito que nós somos instrumentos de alguém que está por aí acima da gente, né? Com muito mais conhecimento, muito mais condições, né? Sabe muito melhor do que é para mim, do que eu mesmo. E assim eu procuro levar a minha vida. Profissionalmente, eu não... institucionalmente, pessoalmente, eu tenho tido a sorte de ter
muito mais amigos do que inimigos. Acho que inimigos são poucos, adversários alguns. E tive o privilégio, vamos dizer assim, de ao longo... eu acho que esse é o maior privilégio que a pessoa pode ter. Eu comecei o meu mandato, eu terminei o meu mandato muito melhor do que eu comecei. Pessoalmente, com a consciência, sabendo até, isso aqui eu não vou fazer, que não vai dar tempo, né? Não é hora, não vou buscar. E assim, com a consciência de, sinceramente, com relação à Procuradoria-Geral, de ter, dentro das minhas limitações, dentro das limitações da instituição, eu concluí com o dever cumprido, né? Essa questão que o Roberto Querendo falou é algo que me incomodava assim já de longe, porque vai o modismo, né? O modismo, as pessoas vão falando no modismo e ninguém desconfia do modismo. Hora você tem que falar, pô, não é assim, né? Não é só assim. Então tem um outro lado também que se você colocar em números, então, na questão do criminal, é só para dar um equilíbrio, não é que o outro seja ruim, não, né? Mas é para fugir um pouco do modismo. Então, assim, eu sou muito grato à vida, muito agradecido a Deus por tudo que me proporcionou, tem me proporcionado, pelas oportunidades, até de perder, porque quando perdi bem, né? E, assim, perder de uma maneira em geral, né? Eu acho que tem sempre um propósito guardado para a gente. Pode ter certeza que você está emotivo aí, que você deve estar vivendo, né, Roberto, um momento pessoal muito rico. Depois, quando chegar no final, se você sobreviver, você vai ver que é um momento rico, né? E se você não sobreviver, a gente vai registrar aqui, ó, é um momento rico. Foi um momento ele tem um cabelo grisalho bonito, não vai mudar pouca coisa. E assim, só para não perder um pouquinho o bom humor, vocês viram a volta que o Geraldo faz para não falar que tem a minha idade, né? Fala da minha mulher, enteado, vizinho, tá, contemporâneo, mas ele não fala. Porque ele realmente é mais jovial. Mas... inclusive na Certidão do Nascimento. Mas assim, eu acho que a nossa instituição está indo muito bem, sabe? Assim, um caminho muito seguro, né? Muito seguro. E eu fico feliz só de poder ter feito parte de um tijolinho, de um processinho, de um período ali. Eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que diante de tantas armadilhas que a vida te joga, às vezes passa próximo, né? E assim, tanta gente que eu vi, eu como procurador-geral, eu fui numa exibição cultural da penitenciária Estevão Pinto, né? Vendo ali mulheres, coisa que às vezes você perde um pouco o contato, você fica distante, né? Mulher amamentando, eles estavam inaugurando o berçário que tem lá, então às vezes detentas ganhando neném lá, na maternidade mesmo, né? Então, assim, por isso que eu tinha vontade de criar uma promotoria que ficasse mais próximo, assim, concentrasse um pouco mais essa... Mas eu acho que faltou também o formato ideal, né? E, enfim, eu acho que tive ótimas oportunidades. Nós falamos muito pouco aqui do Ministério Público Itinerante, então eu queria encerrar com essa experiência, que o Mauro Flávio, na ouvidoria, recebeu uma senhora, pediu para colocar, ela veio de ônibus, ela veio aqui só para isso, ela saiu de Rio Pardo de Minas, veio aqui para pedir para colocar um promotor lá, porque o outro promotor que passou por lá, ele atendia todo mundo, deixava até a porta da casa dele aberta, e de lá para cá ninguém foi lá. Então a gente resolveu criar o Ministério Público Itinerante em cima dessa situação da carência do Ministério Público mesmo dos locais, e rodamos aí, graças a Deus, sem nenhum acidente, nenhum pneu furado. Foram 2 ou 3 anos, até hoje continua, né, num formato diferente, mas em todas as comarcas e todas as cidades, a maioria, inclusive cidades, onde nós não tínhamos comarca dando esse suporte que a instituição pode dar, onde as pessoas precisam mais, onde as pessoas têm maior carência, né? Então eu queria lembrar disso também como uma coisa que, mais ou menos por acaso, mas ela parece que é do bem, né? E aí vai. Então é algo assim que deixa a gente feliz, satisfeito e honrado poder ter contato com esses 3 aqui,
Geraldinho, meu colega, Roberto Heleno, meu colega de faculdade, na minha idade, Roberto Heleno, eu casei. E graças a Deus vocês estão nesses lugares. Eu acho assim, tem algo esperando aí vocês também, mais cedo ou mais tarde. Né?